Muito bem, as influências religiosas. Quando falamos de cultura, nós estamos falando de influência ao longo do tempo. São séculos de existência. Até aqui, alguma pergunta? Dentro dessas imagens que nós passamos, tudo ok? Isso, pátio das mulheres bem aqui no centro. As mulheres, elas não poderiam entrar nos lugares sagrados, né? Desde o Antigo Testamento, a liderança espiritual foi sempre colocada para os homens. Para os homens. E isso ficou materializado até onde as mulheres poderiam entrar no templo, né? Para você ter uma ideia, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote, não era também qualquer líder. Tinha que ser o principal líder uma vez por ano. Então, foram criados vários mecanismos de regra para que as pessoas pudessem entender até onde eu posso ir. Nós vemos isso como uma responsabilidade que Deus deu ao ser humano, pesada, porque Deus cobra primeiro do homem, e não quis passar essa responsabilidade pesada para as mulheres, para que elas pudessem suprir e ser auxiliadora do homem nessa atividade de ser esse elo de ligação com Deus, esse elo de ligação com Deus. Mas como muito bem falou o nosso evangelista Silas, na palestra que ele deu aqui no Dia Internacional da Mulher, ele fala sobre esta influência que a mulher tem, desde lá do Jardim do Éden, quando Deus coloca uma intriga com a serpente, a partir daquele momento. Tanto é que hoje são as mulheres que são mais sensíveis a buscar a Deus, afastando-se das coisas do mal. E com isso acaba se completando. Coração e mente, razão e emoção, juntando os dois para servir a Deus. E essa beleza que Deus quer. Deus não nos faz pessoas únicas, no sentido de que todo mundo é igual, somos diferentes, mostra isso através da diversidade e digam, agora eu quero que vocês me glorifiquem, sendo diferentes, mas permanecendo unidos. Permanecendo unidos. E nisso o nome de Deus é glorificado. Olha que coisa boa, né? Que coisa boa, maravilhosa. As influências religiosas no contexto do Novo Testamento. A cultura grega, a gente vê muitos desenhos hoje, né? E como que está até hoje. São os deuses do Olimpo, né? É onde o cinema de Hollywood mais fez filme e fez aquela coisa toda. Isso tudo é cultura sendo passada, né, para as pessoas e jogada assim constantemente. Então isso vem lá de trás. Filosofia dualista. Formou o substrato gnóstico, né, bem mal. Esse substrato gnóstico era uma influência lá no primeiro século, dizendo, olha, toda matéria é má. Do primeiro século, segundo século, da era cristã, a matéria é má. O que eles chegaram à conclusão? Alguns falavam, Jesus não pode ter vindo em carne, porque se a matéria é má, Jesus não veio em forma humana, deve ter alguma coisa errada na Bíblia. E aí muitos passaram a questionar a própria Bíblia nesse sentido. Filosofia epicurista, é o prazer, o sumo bem da vida, né? Paulo confronta um pouco dessa filosofia, né? Aqueles que se escoravam demais e queria só prazer, queria só vida boa. Filosofia estoica, aceite racionalmente a própria sorte, né? Esses dias eu estava aconselhando um cara que não é daqui da nossa igreja, e ele estava vendo muito estoicismo. Eu fui ler um pouquinho, e é justamente essa ideia, não, o avião caiu, mas vamos aceitar, né? Faz parte da vida, a gente tem que continuar a vida, Então, é uma filosofia que ajuda a pessoa a enfrentar o problema. Só que é uma mula manca, é uma perna assim, resolve parte do problema. Você tem que realmente aceitar o problema. Mas falta o outro lado, olhar para Deus, olhar para Jesus, entender por que isso aconteceu, o que eu devo esperar de Deus a partir daquilo que aconteceu. Às vezes não é só aceitar o problema, é algo que precisa mudar dentro de mim.
Então essas filosofias, elas são capengas. Você tem Aristóteles, você tem Sócrates, você tem Platão, com as suas filosofias, com as suas ideias, mas são capengas, porque são humanistas, baseado na força humana, na fé humana. Podem ajudar pessoas? Podem. Você encontra muita gente inteligentíssimo, né? Nós temos aqui mesmo na nossa cidade um local de filosofia, para esse lado de cá, um local verde, filosofia. Esses dias eu vi um cartaz deles ensinando filosofia. Na sua, na Rua da Senhora, não vai para lá não, hein? Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia, que é completa e muito melhor do que essas filosofias. Então essas filosofias, e principalmente a grega, e a cultura grega, ela é forte nesse sentido, de levar a pessoa a pensar do jeito que ela quer, do jeito que a filosofia quer. Então ela leva a pessoa nesse sentido de pensar. Você pode estudar essas coisas, é muito legal estudar. Por exemplo, como surgiu os discursos, né? Dizem que lá no ano 500 e tanto, alguém teve os seus bens, a sua terra apreendida. E aí, para poder reaver as suas terras pelo Estado, pelo governante, ele precisava apresentar uma defesa oral perante o governador que estava roubando as terras dele. E aí ele buscou informação com duas pessoas muito boas de fala, que deram instrução para ele sobre como falar. E ele foi e falou. E aquilo ali ficou um sucesso, a forma como ele falou. Ali começou os grandes discursos, né, que deu origem a todo o estudo de oratória, de riqueza, de comunicação e tudo mais, lá pelo ano 500 e tanto, antes de Cristo. Então, quando Jesus vem e começa a pregar ao ar livre, já era fruto também da cultura grega, que assimilava a questão dos discursos, das pessoas que se reuniam para ouvir o que fulano tem a falar. Porque um professor ensinando alguma coisa era um negócio raro. Chamavam de mestre. Não era comum como nós temos hoje. Não, era alguém que é capaz de reunir uma multidão e ensinar alguma coisa, vamos ouvi-lo. Só que Jesus era de fato um mestre diferenciado, né? O Filho de Deus. E a cultura romana, você tem as religiões de mistério, superstições. Essa parte aqui, algumas igrejas pegaram muito, né? Que é negócio de passar debaixo de escada, ver o gato preto, varrer os pés assim, entrar com guarda-chuva dentro de casa. É um monte de superstição que existe por aí, em determinadas épocas. Vem da onde? Lá da cultura da Itália, né? De Roma. Nós sabemos de onde que é, justamente daqui. E sem falar nas idolatrias, né? Imagens de aves, cães, besouros, bois. O tempo ia passando, fulano ia ficando muito importante. Não podemos esquecer fulano, vamos fazer um busto dele, né? Vamos fazer uma imagem. Porque aí surgiu os escultores com toda aquela técnica. Então iam fazendo com que a imagem das pessoas iam se perpetuando. Até que eles falassem, por que não podemos fazer imagem dos apóstolos? Vamos fazer dos apóstolos. Agora vamos fazer de Maria. Agora vamos fazer dos pais da igreja, dos grandes homens durante a história. E o negócio foi crescendo. Foi crescendo, né? E a igreja foi se desvirtuando à medida que afastava da presença do Senhor.